dia. Bom dia. Vamos nos achegar nessa manhã de domingo. Nós queremos adentrar a sua casa aí nessa manhã para aprendermos juntos da palavra do Senhor. Enquanto as pessoas vão chegando, você pode compartilhar essa live. Nada melhor do que começar o dia cantando ao Senhor Jesus, falando que Ele é santo, cedo de manhã. Podemos nos unir com toda a criação e adorar o Senhor, manifestar aquilo que está em nosso coração, aquilo que fomos criados para fazer, reconhecer quem Ele é, santo, todo-poderoso, onipotente. Nós vamos cantar o hino de número 9 do cantor cristão. Você que tem o seu cantor aí pode pegar e nos acompanhar nessa abertura. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Somente é santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. Amém. Que nosso desejo seja cada dia poder louvar ao Senhor com tudo que nós temos e somos. Às vezes nós não damos, o nosso melhor, e mesmo que dessemos o nosso melhor, ainda seria pouco diante do que Ele é. Então nós precisamos nos esforçar para nos entregarmos totalmente a Deus, porque Ele não deseja menos do que isso. Ele deseja o nosso máximo. Que a nossa voz ecoe nessa manhã no nosso lar, na nossa casa, na nossa vizinhança, se for assim, que seja, que os vizinhos ouçam você cantando aí na sua casa, que Ele é o autor, que Ele é o Criador, aquele que pintou a vida, criou todas as coisas. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, e deseja a nossa vida em louvor, para a glória dEle. Uma voz mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição
perfeição, a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Mais uma vez eu queria ter, eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é ao teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é ao teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é ao teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é ao teu louvor. Amém. Para a tua glória, Jesus, nós queremos nessa manhã nos achegar a ti e juntos, mesmo estando em lugares diferentes, nós queremos nos unir como igreja, como corpo do Senhor, para crescermos juntos agora. Nos abençoe, Pai, e receba o louvor da tua igreja, que nós possamos nos concentrar no Senhor, que nada agora ocupe o lugar que é teu em nossa mente, Pai. Em nome de Jesus, nós nos entregamos ao Senhor nessa manhã. Amém. Amém. Bom dia para todo mundo. Prazer ter você aqui conosco. Edilma, Cláudia, irmão Joel, Valdinei, Maria Nilza, pessoal que já está conosco, irmão Tonico. Deus abençoe a vida de todos vocês. Nós estamos aqui continuando, no nosso EBD, falando sobre espiritualidade emocionalmente saudável. Então nós já conversamos um pouco sobre isso, sobre os dois modelos de espiritualidade, um saudável e o outro não, um baseado no fazer, um baseado na atividade apenas, em que a atividade é o objetivo final, e outro que o relacionamento com Deus, o estar com Deus é o objetivo final. No modelo de Marta, as pessoas ficam extremamente atarefadas, né? O servir a Deus se torna um grande cansaço, um grande enfado. Meu irmão Marcelo também, bom dia. Cristiane, pessoal que está chegando aí, todos, bom dia para vocês. Então, a gente vai trabalhar essa ideia de modelo de espiritualidade segundo o modelo de Maria, que é o modelo de Jesus. Maria, ao contrário de Marta, que estava servindo Jesus, Marta estava tentando servir a Jesus, mas ela não conseguia fazer aquilo de uma forma tranquila, o coração dela estava agitado, ela estava atarefada, ela estava cheia de ansiedades, mesmo servindo a Deus. Do outro lado, Maria, que não estava, ela tinha afazeres a realizar, mas ela priorizou estar com Jesus.
e o coração dela estava tranquilo, o coração dela estava em paz. Talvez o modelo de espiritualidade que você esteja adotando para a sua vida seja um modelo de espiritualidade que te deixa agitado, e você não percebe, e infelizmente isso tem sido real na vida de muitos de nós, que o Evangelho, o cristianismo esteja trazendo para você uma equalização das suas emoções. Nós vimos também que nós guardamos certas emoções em gavetas da nossa vida, escondemos essas emoções, varremos para debaixo do tapete essas emoções não resolvidas, sentimentos não resolvidos, e a gente vai se tornando cada vez mais dominado por esses sentimentos que a gente ainda não permitiu serem tratados pelo Espírito Santo. Na vida cristã, às vezes nós somos ensinados a deixar de lado os sentimentos, não cuidar deles, viver como se eles não fossem coisas importantes, e então eles vão dominando a nossa vida sem que a gente perceba, ou com uma negação nossa de que eles interfiram na nossa vida. Então, a ideia de trabalhar esse tema é para que a gente encontre no Evangelho a equalização dos nossos sentimentos, e que o Evangelho tenha poder, que a vida com Cristo tenha poder de transformar as nossas emoções, de forma que nós sejamos pessoas maduras, espiritualmente e emocionalmente. Não é possível ser maduro espiritualmente se você não for maduro emocionalmente, se você ainda não conseguir lidar, não estiver conseguindo lidar em Cristo com as suas emoções, com os seus sentimentos que são reais, que acontecem, eles são verdadeiros, e você não pode negá-los. Então, a ideia é essa. Nós temos a imagem que nós vimos do iceberg. O iceberg é um gelo, né, água congelada em mares gelados, e o iceberg ele tem uma parte que fica acima da linha da água, e essa parte acima da linha da água é a que nós tratamos, né? É aquela que é visível, e é como se fosse a nossa vida. A gente deixa o Evangelho, a vida com Deus, a espiritualidade, tratar somente aquilo que está acima da linha da superfície. Talvez seja o nosso jeito de falar, aqueles vícios aparentes que nós deixamos, aquelas atividades reprováveis, né? Aqueles comportamentos socialmente reprováveis. A gente até permite que o Evangelho mude essas coisas. Mas existe algo que está dentro de nós, abaixo da linha da água, que é muito maior do que o que está aparente, e a gente não trata, que são as nossas emoções. A primeira coisa que a gente faz muitas vezes é negá-las, negar que a gente as sente. Na semana passada, na última semana que nós tratamos sobre isso, nós falamos sobre isso. Deus nos fez seres que sentem, nós sentimos, Deus nos fez assim. E esse sentir, essas emoções que nós temos, nos assemelham com Deus. É parte da nossa imagem e semelhança de Deus. Porque o nosso Deus sente. Jesus, quando esteve aqui, sentiu emoções. Nós falamos sobre isso, né? Ele se irou, ele se sentiu triste, ele se sentiu decepcionado. Enfim, Jesus experimentou os sentimentos humanos. Assim como Deus também, a Bíblia diz que Deus se arrependeu, Deus se entristece, o Espírito Santo se entristece, que são formas de explicar, a gente chama isso em teologia de antropopatia, atribuir sentimentos a Deus, como forma de demonstrar que Deus também não é um ser insensível, apático, faz parte do ser de Deus responder ao que acontece, especialmente o que acontece com a sua criação, aprovando, desaprovando, se alegrando, se entristecendo. Então, sentir faz parte. Nós vimos também que os sentimentos não devem ser, nossos sentimentos, nossas emoções não devem ser colocadas no fundo de uma gaveta, porque elas são meios pelos quais Deus fala conosco. Nós vimos, por exemplo, quando a gente sente medo de algo, esse medo pode ser uma coisa muito boa, pode ser Deus nos alertando sobre algo que pode dar errado, o Espírito Santo falando conosco, que a gente precisa aprender a ler as nossas emoções de uma forma cristã e sábia, ter sabedoria espiritual para entender nossas emoções. Às vezes você está com medo de fazer um determinado negócio, porque talvez seja uma forma que o Espírito Santo esteja falando com você de não fazer, ou de você pensar bem antes do que você está fazendo. Por exemplo, quando você também sente ansiedade,
você fica ansioso. Isso pode ser uma resposta, ou melhor, você pode enxergar Deus falando com você através do seu sentimento. Então, a sua ansiedade, muitas vezes, ou a maioria esmagadora das vezes, é fruto de uma falta de confiança em Deus, uma expectação pelo futuro, pensando que talvez o futuro seja parte do seu esforço e não da ação de Deus. Então, é um momento de você ler essa ansiedade como um chamado de Deus para perto dele, e um retorno à confiança em Deus. Então, nossos sentimentos fazem parte da nossa vida e eles precisam ser conhecidos. Muitos de nós simplesmente não conhecemos os nossos sentimentos, não sabemos, não nos conhecemos por dentro. Nós vivemos muito tempo com os nossos sentimentos reprimidos, colocados no fundo, fingindo que eles não estão lá. Uma coisa também que nós vimos é que conhecer a nós mesmos, reconhecer os nossos sentimentos, não significa ser guiado por eles. Então você reconhece que está com raiva, que está irritado, que está chateado, magoado com alguém ou com alguma situação. Reconhecer o seu sentimento não significa que você deve agir pelo poder desse sentimento ou dirigido por essa emoção. Significa que você deve reconhecê-la e então ir aos pés de Jesus, estar com Deus e aprender a lidar e receber de Deus poder para ler esse sentimento e responder àquela situação diante de Deus através de uma postura centrada em Deus e não centrada no sentimento, ok? Na emoção. Então, nós vamos agora passar a ver sobre a continuação deste tema. Conheça a si mesmo para conhecer a Deus. Conheça a si mesmo para conhecer a Deus. Eu queria pensar então com você sobre a grande tentação do nosso ego. O nosso ego tem ele pode sofrer uma grande tentação. Que tentação é essa? Ego é seu eu, sua identidade, quem você é. Então, qual pode ser a sua tentação dentro dessa perspectiva? Quero aqui saudar outras pessoas que chegaram, né? O irmão Antônio Alquimim, a Mércia, o Giba, a Cris, a irmã Miriam, a Nice, o irmão Carlão, Raquel, Dilson. Dilson está de molho agora, né, Dilson? Está doente, vamos orar pelo Dilson e pela Maria Eduarda. Continuamos, então. Então, a gente tem uma tentação, a gente pode sofrer de uma grande tentação do nosso ego. A tentação, o mesmo tipo de tentação que nós sofremos é a tentação que Jesus sofreu, não é? ou também passou por ela. De repente, Felipe, dá uma mexida porque não está aparecendo toda a tela. Será que é possível aparecer? Depois eu chego mais perto. Só para quem está em casa poder acompanhar a gente. Só um pouquinho, só para pegar esse restante da tela aqui. Se quiser até desfocar um pouquinho de mim, não tem problema não. Ok? Então, tentação é essa que Jesus passou. Então, Jesus enfrentou a tentação no deserto, e as 3 tentações que Jesus passou ou enfrentou no deserto, elas também... agora sim, ficou ótimo. Beleza. Talvez seja porque a minha tela aqui está um pouco ampliada, mas tudo bem. Aí no seu tá beleza? Tá, aqui na verdade tá sobrando bastante dos lados. Porque no meu aqui tá cortando aqui. Tá cortando um pouquinho, mas tudo bem. A gente vai ajeitando aqui, viu, irmão? Vocês estão conseguindo enxergar a tela aqui? Se tiver, me avisem aí. Tá. Pra gente... Tá ótimo. Tá ótimo? Beleza. Então vamos lá. Então, a tentação de Jesus no deserto, né? A tentação de Jesus no deserto delineia 3 falsas identidades ou máscaras que Satanás oferece a nós. Então nós temos um inimigo no mundo e ele quer matar, roubar e destruir. Quando a Bíblia fala de matar aí não é só matar fisicamente. Matar aí também é matar os propósitos de Deus, matar o que Deus tem feito e como você pode viver a vida de Deus na sua vida, destruir aquilo que Deus criou para que você fosse,
o caminho de Deus na sua vida, né? Roubar a sua identidade. E Satanás tentou fazer isso com Jesus. E essa mesma tentação que Satanás, ofereceu a Jesus, também é oferecida a nós. E eu queria que você então abrisse comigo sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 13. Lucas, capítulo 4, verso 1 ao verso 13. Abra sua Bíblia, por favor, lá nesse texto, nós vamos fazer a leitura dele. Eu estou lendo na Bíblia Viva, tá? Você pode abrir aí e acompanha comigo esse texto na versão que você tiver. Então, eu vou projetar aqui, eu acho que daí da sua casa não vai dar para você ler, vai ficar pequeno. Então é importante que você abra o texto aí, porque esse texto é muito rico para nós no dia de hoje, para a gente entender um pouquinho dessa tentação do ego que a gente enfrenta, que a gente passa por ela, tá bom? Diz assim o texto de Lucas 4, a partir do verso 1. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, deixou o Rio Jordão e foi impulsionado pelo Espírito para dirigir-se às terras áridas e desertas da Judéia, onde Satanás o tentou durante 40 dias. Então perceba que o texto nos diz que não foram só aquelas 3 tentações. Aquelas 3 tentações são o auge, mas ele tentou Jesus pelos 40 dias. Ele não comeu nada durante esse tempo e ficou com muita fome. Satanás disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus respondeu: está nas Escrituras. Outras coisas da vida são muito mais importantes do que o pão. Então Satanás o levou ao alto e mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Depois lhe disse: eu darei a você todos estes magníficos reinos e a sua glória, porque eles são meus, para dar a quem eu quiser. Se tão somente você cair de joelhos e me adorar. Jesus respondeu: devemos adorar a Deus e somente a Ele. Assim está nas Escrituras. Então Satanás o levou a Jerusalém e a um telhado alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte, pois as Escrituras dizem que enviará seus anjos para guardarem você e para evitarem que você despedace lá embaixo. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem: não tente Deus com provas tolas. Quando o diabo terminou todas as tentações, deixou Jesus por algum tempo e foi-se embora. Então, nós temos aí nesse texto a tentação, o auge da tentação de Jesus. E essa tentação ela é muito importante porque ela ataca a identidade de Jesus. Satanás quer atacar e pôr dúvidas no coração de Jesus sobre a sua identidade. Que identidade é essa? Jesus havia ouvido da parte de Deus pouco antes. Se você for em Mateus capítulo 3, verso 17, e agora eu vou fazer essa leitura lá na Almeida século 21, Mateus 3, 17, o texto diz que Jesus está ali diante de João Batista no seu batismo, né? Ele está sendo batizado por João Batista, e uma voz do céu aparece, e essa voz é a voz de Deus, do Pai. Então essa voz declara: este é meu filho amado, em quem me agrado. Jesus havia então recebido uma identidade do Pai. Ele havia recebido do Pai a sua identidade, e essa identidade fluía da relação dele com Deus. Deus estava dizendo para Jesus: Jesus, você é meu filho, eu amo você, eu me agrado da maneira que você é, eu me agrado por você ser do jeito que você é, eu me agrado com a forma como você tem se comportado, eu me agrado da forma como que você tem vivido a sua vida, eu estou satisfeito com quem você é. Essa foi a palavra de Deus para Jesus. Então Satanás aparece para Jesus para tentá-lo e tentar colocar dúvidas sobre a sua identidade. Como se Satanás dissesse: será que Deus está mesmo
satisfeito com você? Será que ser o que Deus disse que você é o suficiente? Será que ser aquilo que Deus disse que Ele criou você para ser é suficiente? Será que você não tem que ser algo a mais? Será que outra coisa que você for não vai ser melhor para você? Será que se você for diferente do que Deus planejou para você, não é melhor? E Jesus, naquele momento, precisava crer que aquilo que Deus o havia feito para ser era suficiente. Era suficiente para a sua vida. Ele não precisava de mais do que aquilo. Então, o que nos é dito aqui é que o Pai o ama. O Pai amava Jesus por quem Jesus era. O Pai o ama por quem Ele é. É com base nesse amor que Jesus então passa a avaliar a Ele mesmo. Jesus se avalia não por aquilo que está ao seu redor, não por aquilo que Ele faz, não por aquilo que está diante dele. Jesus está se avaliando pelo que o Pai enxerga, por quem o Pai diz que Ele é. E essa é uma dificuldade para nós, porque nós ainda, muitas vezes, a nossa vida emocional não foi equalizada diante de Deus, porque o que Deus diz a nosso respeito não é suficiente. O que Deus diz que nós devemos ser não é suficiente para nós. Nós estamos presos a ideais internos de identidade que são diferentes, que vão para além do que Deus planejou que nós fôssemos, ou que Ele deseja que nós fôssemos. E esse é o trabalho que nós estamos tentando empreender aqui. Estarmos satisfeitos, vivermos em satisfação com o que Deus quer e deseja que sejamos. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Deus nos criou e Ele nos deu personalidade singular, pensamentos, sonhos, temperamentos, talentos, dons, desejos, sentimentos. Tudo isso Deus nos deu. Deus nos formou assim. Isso é obra dele em nós. Então eu queria que você compartilhasse comigo, colocasse aí, deixa eu dar, tem um pessoal falando que está travando, deixa eu dar uma dica para você. Se você assistir no aplicativo do seu telefone, funciona melhor, é o que algumas pessoas têm dito, o aplicativo roda melhor. Se você estiver talvez no computador ou na TV, talvez vai ter um pouquinho de travamento. No telefone talvez rode melhor, tá bom? Mas vamos aí, vamos caminhando. Então, Deus criou a gente com essas características. Eu queria que você agora compartilhasse comigo aí, se você puder, uma característica sua, que você identifica como sua, coisa que Deus te deu, propriamente sua. Eu vou liberar você, você não precisa colocar características ruins, não. Coloca uma característica legal, que você se vê, que você, eu sou assim, eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou alguém comunicativo, eu sou alguém que me alegro facilmente. Qual a característica boa que você tem? Seja da sua personalidade, dos seus pensamentos, sonhos, temperamento, talento, dons. Ou coloca aí para mim, de repente, um dom que você tem, um talento que você tem, não é? Pastor, eu aprendo fácil novas línguas, né? Outros idiomas. Pastor, eu tenho facilidade de fazer trabalhos manuais. Coloca para mim aí sentimentos. Pastor, eu sou uma pessoa tenho muita facilidade de sentir, ter empatia pelos outros. Coloca aí, vamos compartilhar alguns dos nossos sentimentos e talentos, traços da nossa personalidade que Deus tenha colocado em você. Compartilhe comigo, quem quiser. Eu vou esperando aqui, enquanto nós vamos dando sequência, porque tem um pequeno delay aí entre o que eu estou falando agora e o que você está recebendo, que eu vou receber daqui a pouco. Então, Deus nos criou assim, foi Ele que fez. E se Ele nos fez, é porque cada área da nossa vida é importante para o projeto que Ele tem para nós. Você entende o que eu estou querendo dizer? Cada área, cada talento, cada dom, cada sonho, cada pensamento, cada desejo, cada sentimento. Aqui, ó, a Priscila, lá dos Estados Unidos, Priscila e Bruna, parabéns eles estão grávidos. Deus abençoe vocês aí, que vocês estejam muito bem. Então, mas a Priscila está dizendo que tem facilidade de ser grata. Olha que bênção. O irmão Joel tem facilidade de relacionar com pessoas, fazer novas amizades. A irmã Jaqueline, lá no Rio de Janeiro,
ela é uma mulher de fé. A irmã Cleide, observadora, a calma, socializo fácil. Olha só, tantas coisas, né? E a gente poderia aqui, eu sei que outros irmãos têm aqui características. E eu quero dizer para você que tudo isso que Deus te deu, tudo isso que você tem, essa facilidade que foi desenvolvida, algumas são naturais, outras foram desenvolvidas, são parte daquilo que Deus fez de forma individual para você. Essa é a maravilha do Deus que nós servimos. Ele é um Deus infinito, mas ele não é uma força infinita, impessoal, com a qual você não se relacione. Não, ele é um ser infinito, mas é pessoal. Isso dá para nós o entendimento de que ele se importa conosco de forma individual e nos fez com personalidades individuais. Você não é igual a ninguém. A Dani falando, eu sou dinâmica e otimista, não é? Então cada um vai tendo algo. E eu sei que dentro dessas coisas, existem coisas das quais nós nos orgulhamos e nos satisfazemos, mas existem coisas também que que nós não nos orgulhamos tanto, que a gente não tem tanta facilidade de dizer que a gente é assim, e a gente às vezes esconde, mas eu me entristeço facilmente, eu tenho uma tendência à depressão, eu tenho uma tendência à ansiedade, sou uma pessoa ansiosa. Então tudo isso faz parte do que Deus fez. E é isso que eu queria que você entendesse. Você é obra de Deus. Deus fez você diferente de outras pessoas. E o que acontece? Às vezes nós ficamos interessados em ser o que o outro é, e não o que Deus me fez para ser. Às vezes a gente fica interessado no que o outro tem, e não no que Deus me deu. E eu deixo de viver a minha vida de forma completa e total diante de Deus, porque eu estou desapercebido com o que Deus me fez para ser e não estou interessado. Enquanto Deus está dizendo a mesma coisa que disse para Jesus, olha, você é meu filho amado, eu tenho prazer em você do jeito que você é. Eu tenho prazer em você da forma que eu te fiz para ser. Então, essas são sementes, tudo isso que nós falamos aqui, vocês falaram, né? A Daniele, Cesário, eu sou caridosa, olha só, grandes e maravilhosas características estão sendo colocadas aqui. Então tudo isso aqui que vocês falaram, e cada um, até quem não compartilhou aí, pensou em algo que tem como característica, são sementes, as sementes do nosso verdadeiro ego, são as sementes do que Deus nos deu, que Deus plantou em nós, foi Deus quem nos deu. Elas formam o nosso eu autêntico, o nosso verdadeiro eu. Então você precisa começar a olhar para quem você é, para as suas emoções, para aquilo que Deus te deu, suas características, com um olhar diferente, não de menosprezo. A Janaína, né, lá no Espírito Santo, eu tenho um bom coração. Olha, que só características maravilhosas. Se eu abrisse para as características também que são difíceis, sentimentos que são difíceis de lidar, a gente também compartilharia vários, né? Coisas que a gente tem dentro da gente, a gente não lida bem. Então, tudo isso são as sementes do que Deus plantou. Mas perceba bem que são sementes. São sementes. Não é a planta completa. Tudo isso que você tem de características, pensamentos, precisam ser podados, precisam ser, muitas vezes, adubados, você precisa deixar crescer, alguns você precisa controlar para que o crescimento não seja desordenado. São sementes do que Deus criou você para ser, ok? Então, o que acontece? Se Deus nos fez assim, isso é tão maravilhoso, Deus tem prazer nisso, o que acontece? Nós somos tentados a desprezar o que Deus nos deu, né? Nos criou para ser. Às vezes a gente despreza o que Deus nos criou para ser. A gente não tem prazer naquilo que Deus nos fez para ser. Nós somos tentados a crer que o amor de Deus por nós não vai ser suficiente para nós nos sentirmos amados e queridos. Que Deus dizer para mim que Ele está satisfeito com a vida que eu tenho, que a vida que eu tenho é suficiente para aquilo que Ele deseja para mim, para o propósito que Ele tem para a minha vida, não é suficiente. Essa é a nossa tentação, de não aceitar
que o que Deus me deu é o que eu preciso para viver a vida que Ele tem para mim. Nós somos tentados a buscar a nossa identidade, o nosso valor fora do amor de Deus. Foi a tentação de Jesus. Jesus foi tentado a buscar a sua identidade, o seu valor intrínseco fora da sua relação com Deus. Essa foi a tentação de Satanás. Então Satanás também nos tenta a buscar o nosso valor, a nossa identidade, nos tornando alguém além do que fomos feitos para ser. Você e eu somos tentados, ninguém está imune a essa tentação, de sermos algo além do que Deus nos criou para ser, de nós não nos satisfazermos com o que Deus nos chamou para ser e viver. E aí está a nossa ruína. É aí que a gente entra numa rota de destruição interior, de ansiedades, de depressão, de tristezas, de não se sentir bem, de seus sentimentos não se encaixarem com a sua fé. Você crê em Deus, você serve a Deus como Maria, mas não está satisfeito com o que está acontecendo. Tudo é uma canseira, porque você não está satisfeito com quem você é, com quem Deus criou você para ser, com a sua condição atual. Você briga com aquilo que Deus criou você para ser. E isso tem um problema. É porque você nunca vai alcançar e nunca vai se tornar aquilo que Deus não criou você para ser. Você pode imitar, você pode viver um eu falso. Isso vai gerar em você um falso eu, uma falsa personalidade. E dá muito trabalho e cansa muito ser o que nós não fomos criados para ser. Por isso tem tanta gente cansada, emocionalmente cansada. Dorme à noite, mas acorda cansado. Ou às vezes nem consegue dormir à noite, porque está vestindo uma máscara, está usando uma máscara para ser algo que não foi criado para ser. Isso é deletério, isso é destrutivo. Ok? Então, quais são as tentações pelas quais, da nossa identidade, pelas quais Jesus passou e todos nós passamos? A primeira delas é essa aqui, ó. Nós somos tentados a nos vermos como sendo o que fazemos. Sou tentado a me ver como sendo o que eu faço. O que é isso? A tentação de me avaliar pelo meu desempenho. Lucas 4:3 diz assim, a tentação de Satanás a Jesus é: se tu és o Filho de Deus. Olha a dúvida que ele está tentando plantar no coração de Jesus. Se você é mesmo o Filho de Deus, se você acredita que você é isso mesmo que você está falando, se você é o Filho de Deus, então ordena que essas pedras se tornem em pão. Faça alguma coisa. Você ainda não fez nada, Jesus ainda não tinha começado o ministério dele. Você ainda não fez nada para provar que você é o Filho de Deus. Você não tem nenhuma grande realização. Você ainda não fez nada grandioso, nenhum grande milagre para provar que você é o Filho de Deus. Como é que você tem tanta certeza que só o ouvir de Deus que você é filho dele é suficiente? Como é que você tem certeza que você é realmente o Filho de Deus? Será que Deus é tão confiável assim? Será que você pode confiar no que Deus diz? Que você é o Filho dele, amado, sem ele nunca ter te dado a oportunidade de fazer um grande milagre, uma grande realização? Essa foi a tentação de Satanás a Jesus. Então, olha só, que perguntas estão embutidas nisso que Satanás está dizendo. O que você conseguiu até agora? Quais são os seus feitos? Quais são as suas realizações? Como você tem demonstrado a sua utilidade? Será que você é útil mesmo para Deus? Qual a utilidade que você tem? O que você fez de útil no mundo? O que você fez de útil para Deus, para as pessoas que se relacionam com você? Como é que você pode sentir esse valor de ser filho de Deus se você ainda não fez nada de útil para ninguém, nem para Deus? O que você faz? O que você é capaz de fazer? Quais são as suas capacidades? Essas são perguntas que a nossa cultura faz para nós hoje também, pessoal. A nossa cultura, que é conduzida pelo diabo, que é dominada, a Bíblia diz que o mundo jaz no diabo, essa cultura global faz essas mesmas perguntas para você. Quem de nós aqui já não se sentiu medido pelo que faz? Quem de nós aqui já não se sentiu inferior por não ser capaz de fazer o que o outro fez?
por não ser capaz de realizar como o outro realiza. Pensando em mim que sou pastor, quantas vezes meu coração já não foi tentado a me avaliar pelos outros pastores, porque eu não consigo pregar como os demais pregam, como outros pregam, porque a minha igreja não cresce tanto quanto as outras, porque eu não consigo fazer com a mesma qualidade que os outros fazem. Você já pensou nisso? Você já pensou em quanta coisa você faz porque o outro fez? Porque você se avaliou pelo que o outro fez, por aquilo que a sociedade cobre que você faça. Você já notou quantas vezes você já se feriu por esse sentimento de tentar encontrar o seu valor naquilo que você faz, no seu desempenho? Porque você, na hora de receber a promoção, não recebeu a promoção como seu colega de trabalho, você se sentiu diminuído porque você não fez tão bem quanto ele. Você já percebeu isso? E o quanto isso te fere? Essa é uma tentação do nosso mundo. Eu queria que você aqui, como nós estamos falando de sermos honestos com os nossos sentimentos, não termos vergonha do que passa no nosso coração, eu queria dar a oportunidade a você. Você já se sentiu tentado com isso? Põe aí no comentário se você já se sentiu tentado por essa tentação de se avaliar pelo seu desempenho, por aquilo que você fez ou não fez. Você se sentiu menor ou maior por aquilo que você foi ou não capaz de realizar. Se você já sentiu, se quiser colocar, eu já me senti assim no trabalho, já me senti assim na igreja, já me senti assim na minha família, já fui acusado, não consegui fazer determinadas coisas, isso me magoou. Se você já sentiu, já passou por essa tentação ou já caiu nela, coloca aqui no seu comentário, a irmã Mércia, muitas vezes, eu também já passei por isso várias vezes, e não só já fui tentado, como já caí nessa tentação, como já me avaliei dessa forma. E isso é muito duro, isso machuca a gente por dentro, né? E a gente às vezes se sente mal, isso destrói a gente, né? Muitas vezes. Se mais alguém quiser comentar, fica à vontade, tá? Então, olha só, a irmã Cal também dizendo que sim, né, que já passou por isso muitas vezes. Então, isso é uma forma que a nossa cultura tem de nos avaliar. Como a nossa cultura, como o mundo não tem temor de Deus, ela precisa encontrar formas de dizer quem tem valor e quem não tem. E aí as pessoas têm mais valor pela qualidade ou pela grandeza do que elas fazem. A Cá também aqui, ó, sim, já me senti assim em casa, no trabalho. Não é um sentimento muito bom, com certeza, Cá, não é um sentimento muito bom, porque esse sentimento não foi assim que Deus nos criou para nos avaliarmos. Eu e você não podemos encontrar nossa identidade e valor pelo que a gente faz, pelo nosso desempenho, porque Deus nos criou diferentes. Eu não vou ter o mesmo desempenho que meu irmão dentro de casa. Não vou ter o mesmo desempenho que o meu colega de trabalho. Não vou ter o mesmo desempenho em todas as áreas, ou melhor ou igual as outras pessoas da igreja. Né? Irmã Verusca, muito, desisti da minha profissão por não ser tão boa quanto as minhas colegas de profissão. Olha só, como às vezes a gente sofre com isso, e isso nos leva a tomar decisões. Nós tomamos decisões muitas vezes baseado nesse desempenho que a gente quer ter. A gente se impõe às vezes muita carga. A Maria Nilza, né, por minha família não ser usada no Evangelho. Então olha só, a gente acha que a gente não tem valor para Deus porque a gente não faz como o outro, né, como a outra família. De repente tem uma família na igreja que canta, outra família que é boa para pregar o Evangelho, a gente acha que a gente é menor do que eles porque a gente não tem essa condição. Então vocês percebem como isso é uma tentação para nós e muitas vezes nós caímos nela e nós sofremos com isso. Então Jesus foi tentado, mas ele venceu. Olha só, para muitos o valor e a identidade fluem do sucesso. Hoje à noite eu vou pregar sobre isso, né? Qual é a sua ideia de sucesso? O sucesso dentro da visão de Deus para a sua vida. Deus quer que você seja bem sucedido. Mas será que é o mesmo tipo de sucesso que você deseja ou que você busca? Quando nós não obtemos
A Dani também, ó, creio que todos nós, em algum momento, somos comparados com os outros. Isso. Mas o problema, Dani, não é quando a gente é comparado com os outros, quando o outro nos compara, como Satanás quis fazer com Jesus. O problema é quando a gente usa isso também, a gente cai nessa tentação da gente se avaliar e se comparar com o outro. Aí, então, essa é a nossa ruína. Isso faz muito mal para nós. Né? A gente coloca a Cleide também, né? A todo instante somos avaliados, né? Enfim, várias pessoas aqui comentando. Então, para muitos, o nosso valor, a nossa identidade flui do sucesso, do nosso desempenho. E quando nós não obtemos, quando a gente não consegue chegar lá, acontecem pelo menos 3 coisas. A primeira, a gente intensifica as nossas ações, a gente se esforça mais, a gente se mata mais, a gente trabalha mais, a gente corre mais atrás, a gente vai fazer mais do que a gente consegue para a gente tentar chegar nesse padrão de sucesso, ou a gente se entrega à depressão pela vergonha de não chegar lá, a gente fica triste, a gente se isola, a gente entra às vezes até no processo depressivo, ou a gente culpa os outros, a gente entra no estado de vitimização. Ah, eu não sou assim, eu não cheguei lá porque meu pai não investiu em mim, eu não cheguei lá por causa daquilo outro, eu não sou assim porque... Às vezes a gente entra até no estado de vítima e de acusação até com Deus. Deus não me fez assim, por que Deus não me fez assim? Por que Deus não me deu mais? Por que Deus não foi mais generoso comigo? Né? Então, esse é aí que a gente para. Esse é o nosso ponto de parada, se a gente começar a se avaliar pelo nosso desempenho. Jesus não aceitou, Jesus respondeu ao diabo, não é? Lá em Lucas, volta lá, olha só, Jesus não aceita, Lucas 4, Jesus não aceita esse tipo de comparação, ele não aceita esse tipo de avaliação, e ele responde ao diabo, olha só. Então a pergunta para o diabo, a tentação é, se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Faça alguma coisa. Demonstre que você é capaz de fazer algo. Tenha um bom desempenho nisso. Mas Jesus responde, o ser humano não viverá só de pão. Ele diz, está escrito, eu não sou avaliado por aquilo que eu faço. A minha identidade, o meu valor não vem daquilo que eu faço. Né? Então, a primeira palavra para você nessa manhã é essa. Não aceite essa forma de avaliação. Jesus a rejeitou porque ela é destrutiva. Toda vez que você perceber que seu coração está sendo tentado, cativado, de você se comparar com o outro, de você avaliar a sua vida pelo seu sucesso, pelo seu desempenho, nem só com o outro, mas o seu desempenho, quais são os meus feitos, eu nunca fiz nada de importante, eu nunca fiz nada grandioso, eu não tenho nenhuma realização com a qual as pessoas se encantem, não é? Então, toda vez que você viver essa tentação, fuja dela. Jesus fugiu dela. Deus não criou você para se avaliar fora do amor dele. Deus está satisfeito com quem você é. Foi ele quem criou você para ser assim. Então, sua satisfação precisa estar em Deus. Você é um filho amado em quem Deus tem prazer. Mas outra tentação que Jesus passou é esta. Sou tentado a me ver pelo que eu tenho, posses. Jesus, então, em Lucas 4, 5 a 8, ele é tentado pelo diabo de novo. O diabo não desiste. Ao longo daqueles 40 dias, ele tenta Jesus. E agora ele diz para Jesus, a partir do verso 5. Então o diabo levou para um lugar mais alto. Num instante, lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse, eu lhes darei todo este poder e glória, todo o poder e glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Então, olha a outra tentação de Satanás com Jesus. Ele está dizendo para Jesus, Jesus, você sabe que o mundo dos homens, o sistema de vida dos homens, a riqueza desse mundo, riqueza que ele fala é riqueza humana, sucesso, glória, poder, dinheiro, bens, tudo isso é meu, está nas minhas mãos. E eu posso dar a quem eu quiser. E o diabo faz isso. A quantas pessoas ele já não colocou diante de posições grandiosas? Ele colocou como líder, como líderes, como pessoas de riqueza nesse mundo, né? Enfim,
ele está dizendo, eu posso te dar tudo isso vai ser seu, se você me adorar. Olha só, a tentação, eu vou te dar tudo, você vai ter tudo. Então essa é outra tentação pela qual a gente passa, da gente buscar o nosso valor e a nossa identidade a partir do que nós temos, do que nós possuímos. Essa foi a tentação de Jesus. Mas não é só possuir dinheiro, é uma tentação vai um pouco mais além disso, né? Então, nessa tentação, o diabo quer nos fazer entender, a nossa cultura quer nos fazer entender, quis fazer com que Jesus se avaliasse dessa forma, que quem tem mais dinheiro tem mais valor, tem mais identidade, é mais importante. Quem tem o corpo mais bonito. Então, uma comparação pelo que se tem. Quem tem mais dinheiro? Quem tem o corpo mais bonito? Quem tem a vida mais confortável? Quem tem o melhor currículo, o melhor trabalho, a melhor casa? Quem tem o cônjuge mais atencioso? Quem tem a esposa mais bonita? Quem tem o marido mais bonito? E a gente começa a se avaliar pelo que temos, pelo que nós possuímos, pelo que nós adquirimos. Então nós somos tentados a pensar que nós precisamos ter coisas para sermos alguém, que a nossa identidade vem pelo que temos. E aí então nós vivemos nos comparando para saber o quanto somos mais importantes do que os outros. E essa importância vem pela comparação do quanto a gente adquiriu, o quanto a gente conseguiu acumular. E nós vamos nos tornando acumuladores compulsivos. E a gente vai sendo dominado por esse espírito de capitalização, de ter, de acumular, de ter mais do que precisa, de ter para ostentar, de ter para mostrar que tem. Às vezes você nem precisa daquilo, mas você tem porque o outro tem, e se eu não tiver um melhor ou igual ao outro, eu sou menor que o outro. E se eu não morar no mesmo lugar, no mesmo tipo de casa que o outro, eu sou menor. E aí você visita alguém que tem uma TV maior que a sua, você se sente diminuído, porque a sua TV não é tão grande quanto a do outro. Então você passa a buscar isso como uma forma de identificação do ser. Isso também é destrutivo, é deletério, machuca, mata. Quantos de nós também não somos tentados pelo ter? Não é? Quantos de nós também não nos avaliamos pelo que temos, pela posse do que temos? Nos sentimos diminuídos diante dos outros, porque a gente não tem como os outros. E é isso aí, Carl, gera ansiedade. Gera ansiedade. Gera ansiedade. A gente fica, então, vivendo ansioso pelo futuro. O que eu vou ter no futuro? Eu vejo muita gente dizer isso, né? Ah, pastor, já tenho tantos anos e não tenho nada. Não tenho nada. Não adquiri nada. Como se isso fosse algo que determinasse quem você é diante de Deus. E a gente acha, então, que ser filho de Deus não é suficiente. Ser amado por Deus não é suficiente. Não ter aquilo que eu quero, que eu busco, não me torna alguém importante, porque o outro lá já conseguiu, o outro já chegou, o outro já fez e eu não. É como se a gente sentisse que a gente está numa corrida e a gente está ficando para trás, e os outros estão alcançando, os outros estão chegando, e eu não. E isso gera na gente um mal-estar tremendo, como a Cal aqui coloca, porque... Ok, voltou? Tá voltando, né? E a gente teve uma pequena travadinha aí no nosso Facebook, mas já voltamos. Então, Jesus quebra essa forma de enxergar. Deus, as posses não são formas de avaliarmos o quanto Deus nos ama. Por quê? O próprio Jesus viveu uma vida de muita escassez. Então, se ele é o Filho amado de Deus e disse que não tinha onde repousar, não tinha onde dormir, né? Que em muitos momentos não tinha um lugar para ficar, ele é o nosso modelo de filho amado, então isso não demonstra se nós somos amados ou não por Deus. Então Jesus quebra isso, ele nos liberta da tentação de nos avaliarmos por meio de uma falsa identidade e valor baseados no que temos.
Então você precisa se desvencilhar, não aceitar essa imposição sobre a sua vida, que você é aquilo que você tem. Não se avalie assim. Você é um filho amado de Deus. Deus tem prazer em você. Foi Ele que fez você com todas as suas características. Isso é suficiente para Deus. Então você precisa se satisfazer no que Deus diz a seu respeito. Foi o que Jesus enfrentou. Jesus se satisfez com a palavra de Deus. Jesus vai se satisfazer, você precisa se satisfazer com aquilo que Deus diz a seu respeito. É ali que você precisa estar focado, no seu relacionamento com Deus, em como Deus te vê. E pode ser que você more num palácio e se sinta mal, porque não tem tanto quanto quem está morando no palácio do lado. E pode ser que você more num casebre, more numa casinha muito simples, ou nem tenha onde morar, mas você se satisfaz no que Deus te dá, no que Deus diz sobre você. Você é um filho que Ele ama, que Ele fez. E Ele tem um propósito na sua vida, e cada momento da sua vida determina o propósito que Deus tem sobre a sua vida. Ok? Muito bem. Terceira e última tentação de identidade que nós passamos, eu sou tentado a me ver pelo que os outros pensam. Popularidade. Né? Aí Jesus, então, mais uma vez tentado pelo diabo. Só voltando aqui no anterior, né? Jesus responde a Satanás como? Como é que ele responde? Ele responde: adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Ou seja, eu tenho uma relação com Deus que é suficiente. Eu tenho Deus, e se eu tenho Deus, eu tenho tudo que eu preciso. Deus é suficiente para mim. Minha relação com Deus é suficiente. Então, em relação às nossas posses, você precisa entender que Deus é suficiente para você. Mesmo que você não tenha nada, você tem Deus. Deus é suficiente para você. Então, voltando aqui, a terceira tentação, popularidade. Aí do verso 9 até o final desse trecho é o que Jesus vive. Então o diabo voltou a Jesus, levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, lá de novo jogando, né? Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Por que em Jerusalém? Jerusalém era a capital dos judeus. Ali todos estavam presentes, todos estavam ali, todos veriam esse grande milagre, veriam os anjos, Deus amparando pelos anjos o seu filho, e então dariam crédito. É como se o diabo dissesse: se você fizer isso, as pessoas vão pensar muito bem a seu respeito, elas vão enxergar que você é alguém realmente importante, e elas vão dar crédito ao que você fala, elas vão dar valor, elas vão valorizar você. Então, você será, Jesus está sendo tentado a entender que Ele é, o seu valor vem pelo que os outros pensam dele, sobre a avaliação que os outros têm dele mesmo. Então Jesus nega-se, ele diz: não, vai embora, Satanás, está escrito que eu não devo tentar meu Deus. Ele disse que eu sou amado, ele disse que eu sou filho, e isso me basta. Isso me basta. Vai embora. E Satanás então vai embora, né? Abandona Jesus. Então, qual é a tentação? Viver dirigido pela opinião dos outros. É uma das tentações mais comuns que nós enfrentamos. Muitos buscam, na opinião dos outros, a sua identidade e valor. Quanta gente vive com complexos terríveis, tremendos, complexos poderosos na sua vida, por causa da avaliação que seus pais faziam de si, faziam de você quando criança. Às vezes você se sentiu rejeitado pelos seus pais, se sentiu menosprezado pelos seus pais, e isso conduz os seus passos até hoje. Isso criou uma ferida tão grande em você, que você hoje não consegue andar para frente. Você vive tentando responder para os seus pais que você é alguém. Vocês lembram que eu contei isso para vocês na primeira lição? Essa era uma coisa que vivia comigo, não por causa dos meus pais, mas porque eu achava que eu não tinha valor, porque eu não era especial para os meus pais. Então, eu tentava, criei uma forma de muita dependência dos meus pais para tentar responder isso. Não deu certo. As pessoas me diziam que eu então era uma pessoa incapaz. Então, eu assumi uma outra postura. Não depender de ninguém, não pedir ajuda para ninguém, me tornei orgulhoso,
por causa dessa reação, na busca, na tentativa de ser alguém diante dos outros. Muita gente vive isso. Se você quiser compartilhar aqui, pode compartilhar, né? Você vive isso, por exemplo, tentando responder ou buscando a aprovação de pessoas da sua família, pessoas do seu trabalho, pessoas da sua convivência, do seu marido, da sua esposa, buscando ter valor, e quando essas pessoas não te valorizam, você se sente mal. Quando você não tem a atenção dessas pessoas, você se sente mal. Ou você se impõe vários sofrimentos para tentar alcançar a expectativa que os outros têm a seu respeito. Então, o que Satanás, se você quiser compartilhar, pode compartilhar. O que Satanás, então, estava colocando? Quais eram os questionamentos que ele colocava para Jesus? Ou melhor, não para Jesus, mas para nós, né? Como nós somos tentados muitas vezes, né? Sobre o que nós dizemos, sobre o que nós falamos, né? Ou melhor, sobre o que nós somos, melhor dizendo aqui. Quais tentações? Essa tentação produz que tipo de postura? Por exemplo, o que eu vou dizer nessa conversa? E aí você então tem que falar alguma coisa com alguém, mas você está preocupado com o que vai dizer porque você quer agradar aquela pessoa, porque você não quer ferir aquela pessoa, porque você não quer ser desaprovado por ela. E aí às vezes você até deixa de dizer algo importante para aquela pessoa porque você não quer ser menosprezado, não quer ser desaprovado por ela. Por exemplo, que escola que os meus filhos vão estudar? Que escola meu filho vai estudar? E aí você escolhe a escola que seu filho vai estudar por causa do que os outros vão pensar. Mas se ele estudar nessa escola, vão achar que eu não tenho condições, vão achar que eu não tenho dinheiro. Se meu filho não estudar na escola particular, se eu não colocar ele naquela escola pública melhor, vão achar que porque eu não tenho influência. Com quem eu vou namorar? O que eu vou dizer, ou melhor, devo dizer o que não concordo, melhor, devo dizer que não concordo ou estou magoado? E se eu disser o que eu não concordo e que eu estou magoado com essa questão, o que essa pessoa vai dizer para mim? Então aqui, muitas pessoas acabam se conduzindo, se dirigindo por causa do que os outros vão pensar. Que tipo de carreira vou seguir? Então, por exemplo, os meninos, né, adolescentes, jovens, às vezes, eles querem ser médicos, não porque tem vocação, mas é porque é uma carreira que dá status, uma carreira que dá muito dinheiro, é porque os pais desejam isso. Eu me lembro quando o Miguel era pequeno, nós fomos numa formatura de crianças assim, de 4, 6 anos, e uma menina lá, quando foi receber o diplominha dela, os pais levantaram lá um cartaz dizendo: parabéns à nossa futura médica. Ou seja, a menina tinha 4 anos. Olha a expectativa que os pais estavam colocando sobre a criança. E essa criança possivelmente vai viver, vai crescer tentando responder aos pais, e se não conseguir, ou ela vai se tornar uma médica infeliz no que ela está buscando, ou vai se sentir triste e desprezada por não ter alcançado a expectativa dos pais. Como será a minha festa de aniversário? A festa do fulano foi desse jeito, eu não posso ter uma festinha igual. Então eu queria que você pensasse quantas decisões na sua vida você toma com base no que os outros vão pensar de você. Quantas fotos você posta no seu Facebook, Instagram, buscando a aprovação dos outros, pensando no que os outros vão pensar de você. Ou tentando fazer uma imagem para que as pessoas pensem algo de você, de sucesso, de que você é bem colocado na vida. Nossa autonomia sobe a grandes alturas, melhor, nada de autonomia aqui, nossa autoimagem sobe a grandes alturas quando a gente recebe um elogio, e também é devastada quando a gente recebe uma crítica. Você se sente assim? Como você lida com a crítica? Posta aí para mim aí. Como é que você lida com a crítica? Você lida bem com a crítica? Ou você se sente mal quando é criticado? Nós temos, olha só isso. Se você até tiver um lápis aí, copie essa frase. Temos verdadeira liberdade quando não precisamos mais ser especiais aos olhos dos outros.
pois sabemos que podemos ser amados e bons o bastante para quem realmente importa. Sabe quem realmente importa? Deus. Você não precisa mais buscar viver uma vida ou tentar ser especial aos olhos dos outros, porque você já é especial aos olhos de Deus. Deus já te dá valor. Deus já disse que você é importante. Você sofre com isso? Por não se sentir especial, não se sentir importante, se sentir sem valor? Talvez porque você esteja buscando o seu valor do outro, do seu marido, do seu pai, do seu filho, do seu chefe. O seu valor está em quem te fez. Em quem te fez. O seu valor está em quem Deus disse que você é. Foi o que Jesus fez. A Cleide, sofro, mas procuro tirar proveito dela, né? Quando a gente é criticado, né? Analiso a crítica. Isso, nós vamos ver. Jesus foi criticado. E como é que ele lidou com a crítica, não é? Então, essa é a questão. Nós já somos importantes para Deus. Não porque haja alguma coisa importante em nós, mas porque Deus nos fez importante aos seus olhos. Pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele nos fez algo, Ele nos tornou algo que Ele deseja. Ele nos quer para Ele. Nós somos importantes porque Deus nos deseja, porque Deus nos recebe, porque Deus atribuiu valor a nós. Então, você não precisa mais buscar essa aprovação dos outros. Então, isso nos leva a algumas questões. O verdadeiro ego de Jesus, qual era? Jesus estava seguro no amor do Pai. Essa segurança no amor do Pai era uma segurança que também dava segurança a ele mesmo. E por isso ele foi capaz de suportar muitas pressões. Por exemplo, ele desapontou a família dele. A família dele, em determinado momento, chega em determinado lugar, lá em Marcos 3:21, e diz assim: olha, Jesus, olha, você vem para casa, você está fora de si, vem para casa. E Jesus então diz: a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus desaponta a família dele porque a sua relação estava com Deus. O seu valor e a sua identidade vinham de Deus. Ele sabia quem ele era. Ele não precisava caminhar debaixo daquilo que ele havia recebido da sua família. Às vezes nós recebemos coisas boas da nossa família, mas às vezes recebemos coisas ruins. Às vezes a nossa família nos ensina que nós devemos, o nosso valor vem do que nós temos, que o nosso valor vem do que as pessoas pensam de nós, o nosso valor vem do nosso desempenho. E nós precisamos abandonar isso. Você não deve viver a vida que a sua família propôs para você. Ter os sentimentos que a sua família quer que você tenha. Fazer as coisas que a sua família deseja que você faça. Eu estou falando de identidade, não estou falando assim, porque daqui a pouco os adolescentes vão dizer: minha mãe mandou eu lavar as panelas e eu não vou fazer isso. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo de valor, de identidade. A sua identidade, o seu valor não vem das expectativas que a sua família criou a respeito de você. Jesus desapontou a família dele, porque a sua família tinha expectativas a respeito dele. Jesus desapontou as pessoas da cidade em que ele vivia, que conheciam ele. Essas pessoas não acreditaram nele. Essas pessoas queriam que ele fosse um simples carpinteiro, que ele voltasse a ser, que ele fosse o Jesus como todo mundo. E ele desaponta aquelas pessoas, os seus conhecidos, os seus vizinhos. Ele não vive preso à expectativa que os vizinhos tinham a respeito dele, que as pessoas que conheciam ele tinham a respeito dele. Isso está lá em Lucas 4, 28 a 29. Jesus desapontou os seus amigos e também os seus discípulos, porque eles fizeram uma ideia de quem Jesus devia ser como Messias. Eles queriam que Jesus fosse um Messias poderoso, um homem que tivesse um exército, que fizesse uma revolução contra Roma, e Jesus os decepciona, ele fala: não vim para isso, meu reino é desse mundo, eu não vou entregar a minha identidade, quem eu sou, a minha missão, o meu propósito, à expectativa de vocês. Eu não vou ser o que vocês querem que eu seja, eu já sei quem eu sou. Eu não vou ser o que a minha família quer que eu seja, eu já sei quem eu sou. Eu não vou ser o que os meus vizinhos e conhecidos querem que eu seja, eu já sei quem eu sou. Jesus também desapontou os líderes religiosos.
que acusaram ele de estar possuídos por demônios. Olha a crítica, você é um endemoniado. O que você está fazendo vem do demônio, não vem de Deus. E Jesus desaponta eles e diz, olha, eu não me preocupo, eu não vou viver debaixo da ideia que vocês fazem de mim. É interessante que Jesus mantém a calma, o equilíbrio. Ele não fica desesperado porque os religiosos daquela época desaprovaram ele. Não, ele diz, olha, eu sei quem eu sou. E se vocês fossem de Deus, vocês também saberiam quem eu sou. Então eu não estou preocupado com o que vocês pensam de mim. Então Jesus foi capaz de decepcionar as pessoas que tinham uma avaliação sobre o que ele deveria ser. Como consequência, ele desapontou os que tinham expectativas pessoais sobre o que ele deveria ser. Tem muita gente que tem expectativas a respeito do que você deve ser. Então, você deve abandonar isso para não viver sobre a identidade que o outro faz de você, a ideia que o outro faz de você, para viver a sua própria. Eu vou ser assim. Não, não é isso. Não é virar um rebelde que vive segundo o que você quer viver. Não. É viver a sua identidade a partir da sua relação com o Pai, assim como Jesus. Então, olha só, Jesus não viveu como se apenas os outros tivessem importância. Só a opinião dos outros é que vale. Ele conhecia seu valor, seu chamado e sua identidade diante do Pai. Então, os outros tinham valor, os outros eram importantes, mas não era a única coisa que valia. Jesus não ia mudar o propósito do Pai, a identidade que ele recebeu de Deus, por causa do que os outros desejavam ou pensavam. E assim, é assim ainda hoje. Jesus não vai mudar o plano que ele tem pela sua vida, o propósito que ele tem pela sua vida, porque você quer outra coisa. Ele sabe quem ele é e ele sabe o que ele deve fazer com você. Jesus também não viveu, ele não era um abnegado, não é? Jesus não viveu como se as pessoas e os outros tivessem mais importância. Ele conhecia seu valor, seu chamado e sua identidade diante do Pai. Então ele não era um abnegado, ele vivia só para os outros. Jesus também não foi egoísta. Jesus não viveu como se ninguém também mais importasse. Ele deu a vida por amor. Mas por que ele fez isso? Porque ele conhecia a sua identidade. Conhecer e confiar no amor de Deus por nós, como fonte de identidade e valor, nos livra do egoísmo, ou seja, eu não sou a única pessoa que existe no mundo que importa, mas também me livra da abnegação errada. Eu tenho que só me importar com o que os outros pensam, eu tenho que ser e fazer o que os outros querem e desejam. Você percebe o equilíbrio? É daí que vem a espiritualidade emocionalmente saudável. Saber quem você é a partir do que Deus te fez para ser e a partir da modelação que Deus vai fazer da sua vida. A pressão sobre nós para vivermos uma vida que não seja nossa é grande, tal qual foi como sobre Jesus. Jesus foi pressionado a viver uma vida que não era dele, que não foi a vida que Deus projetou para ele, que Deus queria para ele. E sobre nós também é grande a pressão de vivermos vivermos uma vida que não é nossa. Forças culturais, a cultura nos pressiona, a família nos pressiona e até agentes espirituais, o diabo e os demônios nos pressionam a vivermos de forma diferente com a que nós fomos criados por Deus para viver. A maior tarefa do discípulo de Jesus é ser quem somos diante de Cristo. Olha só que lindo isso. É ser quem você foi criado para ser diante de Jesus. Não ser o que o mundo, o pecado ou o Satanás impõe você para ser. É ser aquilo que Deus criou você para ser, encontrar essa identidade, o afinamento, o molde dessa identidade na sua relação com Deus por meio de Cristo Jesus, através da presença do Espírito Santo. Então, nós vamos viver aquilo que Romanos, capítulo 12, nos diz. Não vos conformeis a este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Nós vamos viver o que Efésios nos diz. Efésios 4 nos diz. Vos despirdes do velho homem e a sedes renovados em vossas mentes e revestirdes do novo que é feito em Cristo Jesus. É um processo de transformação em que a nossa identidade, o nosso valor
vão sendo moldados na nossa relação com Jesus, podendo eu ser quem eu sou diante de Jesus, sem precisar me esconder de quem eu sou, sem precisar fingir emoções e reações que eu não tenho, sem precisar fingir ser outra pessoa. E nessa relação com Jesus, e nisso que eu sou, essa pessoa que eu sou com Jesus, eu não ter vergonha dela, essa pessoa com quem eu sou de verdade, me relacionando com Cristo, não ter vergonha dela e viver a minha vida assim também nas demais relações, baseado na minha relação verdadeira e real com Cristo Jesus, vindo de Deus, a minha identidade, o meu valor, a minha importância e meu lugar no mundo. Ok? Nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje, da nossa EBD, e eu queria que você, então, fechasse seus olhos comigo agora e nós orássemos para que nós vencêssemos, né, essa grande tentação de vivermos uma vida que não é nossa, uma vida que Deus não nos criou para vivermos longe do nosso chamado, e permitir que aquilo que somos esteja diante de Deus, e aquilo que somos ser tocado, abençoado, produzido, trabalhado por Deus. Ok? Feche seus olhos aí, vamos orar nesse momento, pedindo sua graça sobre nós, lembrando que logo mais à noite nós temos nosso culto às 18 horas, lembrando que na terça-feira nós temos nossa aula de teologia sistemática, temos também nosso tempo de jejum e oração para aqueles que querem se unir conosco. Participe, você que tem seu dízimo e oferta, você pode nos procurar, nós temos irmãos que podem buscar o seu dízimo em sua casa, você pode também fazer o depósito online, né, via transferências do seu banco. Nós precisamos que você permaneça fiel, né, para que a igreja possa cumprir as suas responsabilidades mensais, tá bom? Feche seus olhos aí, vamos orar, pedir para que Deus nos ajude a vivermos a vida que Ele tem para nós, não a vida que nós queremos ter a partir de fontes erradas de identidade, de valor. Feche seus olhos, fale com Deus, peça perdão por buscar em outros lugares a sua identidade, o seu valor, por ser ou buscar aquilo que você a sua dignidade fora da sua relação com Deus. Nós precisamos buscar nossa dignidade, nosso valor, nossa identidade dentro da nossa relação com Deus. É por isso que nós estamos falar sobre espiritualidade emocionalmente saudável, tem a relação, irmãos, com duas atividades. Não sei se você se lembra, nós falamos sobre ela, né? A primeira delas é espiritualidade contemplativa, ter tempo para estar diante de Deus como Maria esteve, né? É você ter uma postura contemplativa, contemplar Jesus, ter tempo para estar diante dele, vivendo a sua vida diante dele, né? Então essa é um dos passos, né? Espiritualidade contemplativa e saúde emocional. São dois caminhos que você precisa trilhar para ter uma vida emocionalmente sadia, madura e pronta para experimentar todas as situações pelas quais nós possamos passar. O Cal aqui contribui com a gente. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. Glória a Deus. Amém, Cal. Deus abençoe. Obrigado. Sua família também, tá? Deus abençoe a minha família, né? Obrigado, Cal. Vamos orar então. Senhor, nós estamos diante de Ti nessa manhã, debruçados sobre a Tua palavra, entendendo que nós já temos uma identidade. O Senhor nos fez, nós somos obra das Suas mãos. A Tua palavra diz isso. Sim, Pai, nós estávamos perdidos, desgarrados, como obra quebrada, mas o Senhor nos resgatou, está nos restaurando o nosso eu, restaurando nossa identidade, não uma identidade vivida com os valores que o mundo põe para nós. Eles não têm outra régua para medir, a não ser, Senhor, o desempenho das pessoas, a não ser a posse das pessoas, a não ser, Senhor, o que cada um pensa um do outro, as expectativas que um cria sobre o outro. Nós não precisamos desses valores para encontrarmos nossa identidade, porque nós temos o Senhor. O Senhor é a fonte da nossa identidade. Foi o Senhor quem nos fez. E o Senhor tem autoridade para dizer quem somos.
E o Senhor em Cristo Jesus disse quem somos, pela sua misericórdia, pela sua graça, nós fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus, fomos justificados, fomos santificados e agora fomos recebidos por Ti como parte da sua família. O Senhor Jesus dividiu a sua herança conosco, dividiu a paternidade do Senhor conosco e agora o Senhor disse que somos seus filhos e somos filhos amados. Que isso nos baste, Senhor. Que todas as vezes que a nossa mente for assaltada, nosso coração for assaltado pela tentação de nos medirmos, de nos enxergarmos como sendo outra coisa ou como tendo como fonte de avaliação outro lugar que não seja nossa relação com o Senhor, que nós possamos, como o Senhor Jesus, lutarmos contra essa tentação e possamos entender que a nossa relação com o Senhor, o que o Senhor disse para nós, o que o Senhor disse que eu sou, é suficiente. Nós nos contentamos em sermos filhos amados do Senhor. Não há título mais importante, mais digno do que este. Liberta-nos, Senhor, sobre o cativeiro de tentarmos sermos especiais aos olhos dos outros a partir do nosso desempenho, a partir das nossas posses, ou a partir do desejo de cumprirmos as expectativas que os outros têm sobre nós. Que nós possamos viver uma vida sincera diante do Senhor, numa relação contínua e pessoal com o Senhor, e essa relação possa moldar-nos para que nós possamos viver também diante das outras pessoas, segundo o modelo de Jesus. Fica conosco, abençoa-nos e ajuda-nos a colocar isso em prática. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, excelente manhã e tarde, um almoço aí, que você junte sua família ao redor da mesa para almoçar junto aí, uns com os outros, você junto com a sua família, tá bom? Aqui, né, viver os propósitos de Deus é o melhor, que Deus continue usando e abençoando. Obrigado, Deus abençoe também cada um de nós. Fique com Deus, uma boa manhã e tarde, e até logo mais à noite para todos, em nome de Jesus. Amém.